No ano passado eu fui aprovado em 3 concursos, 2 deles com mais de 90% de acerto na prova, um deles em 6º lugar. E para essas 3 provas eu comecei a estudar somente no pós-edital. Foram as 2 provas do TJSP para o cargo de escrevente e a prova do MPSP para o cargo de oficial de promotoria. Eu comecei a estudar em janeiro de 2022 e o edital do MPSP saiu lá por novembro, mais ou menos. Só que eu estava estudando para outros concursos que não tinham nada a ver a matéria. Eu adquiri uma disciplina nesse tempo, só que eu atribuo eu ter conseguido ser aprovado nesses 3 concursos, começando para estudar para eles. Só no pós-edital, ao meu foco, à minha organização e ao meu método de revisão. E é sobre essas 3 coisas que eu vou falar com você hoje, para que você consiga também ser aprovado no seu concurso. Essas apostilas aqui também tiveram um papel extremamente importante na minha aprovação, mas eu vou falar com você sobre elas mais para frente. E para começar, eu vou colocar o foco em primeiro lugar, porque sem ele você não vai conseguir fazer nada, muito menos ser aprovado no concurso que você quer. A gente precisa de foco porque sem ele, qualquer coisa que aparecer no meio do caminho vai tirar a gente da direção que a gente quer ir. E é isso que muitas vezes atrasa a gente conseguir qualquer coisa na vida que a gente quer. Porque a gente deseja alguma coisa e a gente começa a trabalhar em prol de conseguir essa coisa, só que no meio do caminho surgem outras coisas e aí a gente começa a considerar outra coisa, e a gente começa a pensar e a gente começa a divagar do nosso caminho que a gente estava, e aí de repente a gente começa a se perder e quando a gente vê, a gente não está mais na direção que a gente estava antes. E é isso que você não pode deixar acontecer no seu estudo para concursos públicos. É extremamente importante que você crie formas, crie vias para você conseguir sempre estar retornando à sua motivação, à sua disciplina, ao seu compromisso com os seus estudos. E uma forma que eu utilizei para fazer isso e dar certo até a minha aprovação era principalmente acompanhar aprovados, ver muitas entrevistas, acompanhar perfis de pessoas que postavam coisas sobre estudo, porque era muito bom para mim ver que era possível, que essas pessoas tinham feito, então que eu conseguiria fazer também. Era uma coisa que eu fazia praticamente todo dia, abrir o YouTube e ficar vendo vídeos de aprovados para ver o que eles podiam contar sobre a rotina, sobre as dores, sobre as aflições, porque vendo isso, aquilo me dava um senso de realidade. Não, então é difícil para todo mundo. Então todo mundo está sofrendo igual eu, todo mundo tem dificuldade em matemática igual eu, todo mundo está tendo que aprender uma matéria que não aprendeu na escola igual eu. Então esse tipo de coisa alimentava o meu foco para quando eu estivesse estudando, eu não começasse a colocar um monte de empecilho na minha cabeça e avacalhar muito meu senso de motivação e, consequentemente, a disciplina, para eu me manter no processo a longo prazo. Depois vem a questão da organização. Eu nunca fui uma pessoa organizada. Apesar de eu ser virginiano, meu signo me deixou mais metódico do que organizado. Então eu tenho mania de fazer as coisas de jeitos específicos que eu crio na minha cabeça, mas não necessariamente esses jeitos são organizados. E na verdade eu era bem desorganizado. Só que aí o que aconteceu? Quando eu comecei a estudar para concurso, eu percebi que, cara, se eu fizesse um esforcinho para ser mais organizado, eu ia ficar patinando muito tempo. Eu precisava saber o que eu estava fazendo de forma objetiva. Eu não podia ficar no feeling. Eu acho que nessa matéria eu tô indo mal. Eu acho que nessa matéria eu tô bem. Essa matéria eu gosto, essa matéria eu não gosto. É óbvio que você vai ter esse tipo de opinião. O que você não pode deixar acontecer é as opiniões guiarem seus estudos. Não importa se você gosta, se você não gosta. Não importa se você acha que você está bem. Você tem que saber, tá bem ou não tá? Qual que é a referência? O que significa bem? Quanto que você quer acertar em cada matéria? Quanto que você precisa acertar para ser classificado? É assim que tem que rolar a organização. Então a organização nasce quando a gente começa a planejar nossos estudos, quando a gente monta nosso ciclo de estudos, quando a gente faz todo esse preparo, esse pré-preparo para a gente poder começar a estudar. Só que aí você tem que ultrapassar esse momento inicial e começar a pensar na organização do seu rendimento. E cara, isso foi muito importante na minha aprovação e é isso que eu tento transmitir ao máximo pro pessoal que me assiste aqui no YouTube. Você precisa saber tudo o que está acontecendo nos seus estudos. Como que eu fiz isso de forma prática? Exatamente como eu fiz. Eu tinha lá o edital, tinha todas as matérias, matemática, português, informática, RLM, todos os direitos. Eu tinha lá todas as matérias e todos os tópicos de cada matéria que caiam na prova. E aí cada vez que eu estudava cada tópico, eu marcava lá um xizinho, estudei a teoria, tá estudado, um xizinho. Aí depois eu marcava outro xizinho quando eu tinha feito a lista de questões daquele tópico. Então já fiz a teoria desse tópico e já fiz a lista de questões. Do lado do xizinho da lista de questões, eu colocava quantas questões eu acertei. Nesse tópico aqui eu fiz 40 questões e acertei 37.
Beleza, esse tópico de processo penal. Depois, quando eu ia fazer o próximo tópico de processo penal, putz, desse aqui eu fiz 42 questões, acertei 28. Foi muito pior. Por que que isso foi fundamental na minha aprovação? Porque depois, quando eu comecei a aumentar meu ritmo de revisões, que é a última coisa que eu vou falar nesse vídeo, eu tinha um mapa, eu tinha um guia, eu tinha uma informação extremamente valiosa que ela não é comprável em nenhum lugar, que eram meus pontos fracos, bem específicos. Não é, eu tô indo mal em matemática. Não, cara. Onde em matemática você tá indo mal? Por que que você sempre erra o mesmo tipo de exercício? Por que que você sempre erra o mesmo tipo de conta? Toda vez que tem regrinha de exponenciação, você erra. Toda vez que tem raiz, você erra. Só que aí você tá fazendo um exercício de regra de 3 composta, só que você erra na exponenciação. É esse tipo de coisa que você tem que saber. Não basta você achar que você está ruim em português, você tem que saber qual tópico de português que joga a sua nota para baixo. Porque quando você for revisar, você vai comer esse tópico com farofa. Foi isso que eu fiz e foi assim que, começando no pós-edital, eu consegui evoluir muito rápido. Minha curva de evolução foi muito rápida. O primeiro simulado que eu fiz para o TJSP, eu acertei tipo 27% da prova. Foi uma nota muito baixa. Foi assim, de 100 questões eu acertei umas 27 mesmo. Só que aí 4 semanas depois eu já estava acertando os 75, mas por quê? Porque nessas 4 semanas, tudo que eu errava, tudo que eu vi que eu não sabia, eu pegava e tentava ver de novo. Eu pegava e tentava fazer um estudo além. Só que, apesar de eu ter começado no pós-edital, eu era uma pessoa que tinha muito tempo disponível, porque no finalzinho ali da minha época de estudos, eu saí do trabalho que eu estava e fiquei só estudando. Aí você pode falar, pô, Felipe, mas eu não tenho o dia inteiro, que é o normal, né? Pelo menos 80% das pessoas que estão estudando para concurso estão trabalhando também. Então eu tinha uma vantagem que muitas pessoas não tiveram, pelo menos nesses últimos meses aí antes da prova. Só que às vezes você tem uma vantagem que muitas pessoas não têm, que é começar no pré-edital. Então você pode não ter muitas horas por dia, mas você tem muito tempo até a prova. Eu comecei a estudar para o primeiro edital do TJSP ano passado, o edital já tinha saído fazer 2 semanas, porque a prova do MPSP ainda foi um pouquinho depois que saiu o edital do TJSP. Então eu tive que fazer a prova do MPSP primeiro para depois começar a estudar para o TJSP. Então você não precisa estudar a mesma quantidade de horas que eu estudava lá o dia inteiro. Se você fizer 2, 3 horas até a data da prova do TJSP, por exemplo, que já está prevista para esse ano, você com certeza vai conseguir ter um rendimento muito bom se você fizesse esse estudo organizado que eu falei e se você também aplicar uma técnica de revisão que seja eficiente. Eu vou te ensinar a minha, você pode fazer qualquer uma, mas ela tem que ser boa. Agora, antes de eu entrar na técnica de revisão, eu vou falar sobre uma coisa que também funcionou muito bem para mim, que eu não posso deixar de falar. Essa aqui é a apostila do TJSP da Brabo Concursos. E uma coisa que fez muita diferença no meu preparo foi ter uma apostila física. Essa aqui é a apostila das matérias básicas. E, cara, se matemática é difícil, se RLM é difícil, se português é difícil, né, informática tem muita coisa para decorar, imagina não podendo ter um papel para você estudar, não podendo rabiscar, não podendo grifar, não podendo fazer as suas anotações. E essa apostila aqui, ela vai de bônus com o curso do TJSP, tanto as matérias básicas quanto as matérias de direito, as específicas do concurso. E essa semana tá rolando a abertura de uma nova turma para quem tem interesse no concurso do TJSP. E aí, quem adquiriu o curso até ontem conseguiu as apostilas que contém o edital inteiro do TJSP de forma 100% gratuita. Porém, conversando com o pessoal da Brabo, eu consegui estender essa condição exclusivamente para o pessoal que é inscrito aqui do meu canal. Então até sexta-feira, dia 26 de abril, se você clicar no link que eu vou deixar aqui no primeiro comentário, entrar em contato com o comercial e falar Felipe TJ, tudo em letras maiúsculas, você vai conseguir esse bônus aqui, o curso do TSE e o curso do Banco do Brasil, que estiveram disponíveis apenas para quem comprou no primeiro dia. Mais uma vez, por você ser inscrito no canal, eu vou conseguir estender uma semana essa promoção para você. Então se você tem interesse no concurso do TJSP, não deixa de aproveitar e usar exatamente o mesmo material que eu usei para ser aprovado 2 vezes com mais de 90% de acerto. Agora vamos falar sobre revisão. Por que eu quis falar da apostila antes de falar sobre revisão? Porque eu usei muito a apostila na revisão. E o meu método de revisão ele é muito simples. Não tem a revisão de 24 horas, 7 dias, 15 dias, 30 dias. Eu sei que tem muita gente que faz isso e que funciona, mas para mim não funcionava. Porque eu comecei no pós-edital, então eu tinha pouco tempo. Às vezes você tem poucas horas para estudar no dia. Se você faz revisão desse jeito, vai chegar uma hora que você vai só revisar. Não vai ter mais hora para estudar. Então para mim não funcionava. E se para você não funciona desse jeito, ouve o que eu vou te explicar.
classificar. Eu não falei para você que você tinha que anotar as partes que você estava indo mal? Então, para uma prova como a prova do TJSP, por exemplo, você precisa de no mínimo 80% para se classificar, para conseguir ser aprovado nesse concurso. Com mais de 90, você passa dentro das vagas, mas entre 80 e 90 você já é classificado, entra no cadastro de reserva, e o TJSP tem um histórico bizarro de sempre zerar a lista, então você meio que já vai quase garantir o seu cargo aí. Aí como que eu fazia essa revisão? Eu pegava essas anotações que eu tinha feito e eu revisava apenas tudo que eu tinha acertado abaixo de 80%. Então, se lá em processo penal eram 12 tópicos, tinha só 3 que eu tinha acertado menos de 80% da lista de questões, eu revisava só esses 3. Então, a minha primeira revisão de processo penal, eu não ia revisar a aula 1, eu ia revisar a aula 6, que foi a primeira que eu acertei menos de 80%. Fazendo isso, eu consegui focar exclusivamente nas matérias que eu ia mal. E aí, essa revisão funcionava como? Basicamente, como eu tinha apostila física, eu fazia os exercícios com o PDF eletrônico no computador, só que toda vez que eu errava um exercício, eu ia lá na teoria e fazia um grifo em vermelho no artigo. No artigo, se fosse uma matéria de direito, referente àquele exercício. Então, pô, errei uma questão aqui de processo penal que tem a ver com o artigo 142. Eu ia lá e grifava o artigo 142 em vermelho. Porque quando eu fosse revisar a teoria, quando eu resolvesse revisar a teoria, eu lia só os artigos que eu tinha errado no exercício. Da mesma forma, na lista de exercícios, eu grifava em amarelinho. Sabe quando você abre o PDF no computador e tem a opção de grifar lá no PDF Reader? Eu grifava em amarelinho o exercício que eu tinha errado. Aí eu colocava uma matéria por dia da semana e cada dia eu fazia um caderno de erros. Eu ia lá naqueles exercícios que eu tinha grifado e refazia todos eles. Só isso já foi o suficiente para me fazer chegar muito perto dos 90%. Já estava ali 87%, 85%. Só que além disso, eu peguei e coloquei um simulado toda semana. E aí, quando eu não tinha mais simulado para fazer, porque, por exemplo, o curso da Brabo, além dele ter a videoaula, tem material físico, tem mentoria, ele também tem o simulado mensal. Só que então tinha final de semana que não tinha simulado, porque ele vem mensalmente. Mas aí o que eu fazia? Eu refazia os simulados que eu já tinha feito. Não às vezes realmente simulando a prova, mas utilizando como lista de exercício. Quando não tinha simulado para fazer também, o que eu fazia era pegar todos os simulados que eu já tinha feito e refazer os exercícios que eu tinha errado. Então eu ficava corrigindo os exercícios que eu tinha errado. Era meio que um caderno de erros que eu fazia sempre. E cara, o que aconteceu? Como eu revisava só a matéria que eu tava mal, eu resolvi muito rápido as matérias que eu ia mal, entendeu? Então eu consegui manter as matérias que eu ia bem, porque eu tava sempre fazendo exercício, ao mesmo tempo que quando eu ia revisar, eu focava no que eu estava ruim, e aí eu consegui nivelar por cima. E isso foi responsável por eu conseguir 91% de acerto 2 vezes na prova do TJSP e no total as minhas 3 aprovações no concurso público. O mais legal disso é que eu comecei a estudar tudo no pós-edital. Óbvio, eu tinha começado a estudar antes, só que era para concursos que não tinham nada a ver, estava estudando para o concurso da Polícia Federal. Então, assim, era muito distante as partes das matérias que iam cair. Eu precisei começar quase tudo praticamente do começo. O que eu já tinha era disciplina, era constância, já tinha ajustado minha rotina. Isso sim foi importante de ter começado antes. Mas a parte do pós-edital, o que me fez conseguir passar relativamente rápido nessas provas foi foco, organização e revisão. Se você acha que ficou faltando eu falar alguma coisa aqui que é importante para ser aprovado numa prova em pouco tempo, não deixa de comentar aqui e compartilhar com todo mundo. E se você tem interesse no concurso do TJSP, não deixa de aproveitar essa condição, que ela é especial e ela vai acabar na sexta-feira. Chama lá o comercial e fala tudo em caps lock, Felipe TJ, você vai conseguir uma promoção exclusiva pro pessoal aqui do canal. Se você é concurseiro e não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Por esse vídeo é isso, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e um forte abraço.